Pessoal, quinta-feira, boa tarde. E terça-feira foi dia do aniversário do Ayrton Senna. E o TBT dessa quinta-feira não podia ser diferente. Tinha que ser sobre o Ayrton. Bom, para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo sabe, o Ayrton Senna foi um piloto de Fórmula 1 e foi o maior ídolo brasileiro. As pessoas paravam para ver a corrida dele. E eu tô falando de uma época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha YouTube. A gente só podia ver as corridas do Ayrton na televisão, que geralmente aconteciam no domingo de manhã. E as pessoas acordavam cedo para ver o Ayrton Senna correndo. Eu acho que o Ayrton Senna foi uma das pessoas que mais ajudou os brasileiros. E eu não estou falando do Instituto Seninha, que ajuda crianças carentes. Eu estou falando da autoestima dos brasileiros. Era uma época que a gente tinha acabado de ter o impeachment do Fernando Collor. Tinha uma inflação altíssima e vários escândalos de corrupção. E o Ayrton Senna conseguiu levantar o Brasil mundo afora, sempre com uma bandeirinha quando ele ganhava as corridas. Isso deu um banho de autoestima para os brasileiros. Eu falei sobre o Ayrton Senna quando completou 25 anos da morte dele. Agora, em maio, vai completar 29 anos. Bom, quando eu falei do Ayrton Senna, eu mostrei para vocês uma entrevista que ele deu para o João Dória, que ele falava sobre a AIDS. Eu vou colocar de novo essa entrevista para vocês. Você já teve medo de contraí-lo? Quem não tem? Você toma seus devidos cuidados? A partir do momento que a gente passou a saber da gravidade desse problema, é fundamental que você passe. E pois é, e além de ser o maior piloto de Fórmula 1, o Ayrton Senna era uma pessoa que se cuidava, que estava sempre fazendo exercício físico. Eu vi num documentário que ele adorava correr. Eu vou colocar um pedacinho desse documentário para vocês. Almost finished. A lot of running. I've been doing 12, 15, 20 kilometers a day. E eu acho que uma pessoa que levantou a autoestima do brasileiro, que era um exemplo como atleta, piloto de Fórmula 1, realmente a morte dele tinha que ser uma coisa muito comovente. Pra mim, foi a primeira vez que eu vi o meu irmão chorando na vida dele, de chorar mesmo. Aí eu fiquei comovida, claro. Mas não foi só meu irmão que chorou, foi todo mundo que chorou, eu tô emocionada. Eu vou colocar um pedacinho de como foi a morte do Ayrton Senna. Bandeiras espalhadas. E vocês viram como foi comovente a morte dele. E uma coisa que o Galvão Bueno falou, que ficou na minha cabeça, foi que o pior dia da vida dele foi quando ele deu a notícia da morte do Ayrton. Eu vou colocar também o momento que deram a notícia. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. E às vezes é muito difícil quando a gente perde um ídolo
perde uma pessoa que ela é tão importante para o nosso país. Recentemente a gente perdeu o Pelé, mas a gente tem que saber que esses momentos de perda também fazem parte da vida. Bom, em relação ao Ayrton Senna, eu ainda quero continuar falando sobre ele. Isso foi só uma homenagem para ele, porque acabou de ser aniversário dele. Por hoje o vídeo foi esse. Quem gostou desse vídeo já sabe, curte, compartilha e dá um like. E ótima quinta-feira para todos.